E nessa ocasião eu quero compartilhar com vocês sobre promessas e relacionamento. Diga isso comigo: promessas, relacionamento. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz a palavra: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Versículo 13 diz que Jesus sobe ao monte, chama para si aqueles que ele quis. Ele chamou, só que este chamado, este convite foi respondido. O próprio versículo 13 diz que eles vieram. Em outras palavras, eles aceitaram o convite. E no versículo 14 de Marcos capítulo 3, o texto vai dizer que ele nomeou os 12 para que estivessem com ele, ou seja, para que partilhassem da sua própria vida. E depois disso o texto diz que Jesus os manda para pregar. Eu quero nessa noite mostrar a vocês, dentro da Bíblia, o quanto que está relacionado as promessas de Deus com o relacionamento com Jesus. Porque é muito comum a gente separar e desassociar uma coisa da outra. Achar que as promessas de Deus, elas se cumprem de maneira espontânea, separada e alheia a um relacionamento íntimo com Jesus. Quando, na verdade, todas as vezes que a Bíblia aponta uma promessa de Deus, aponta também a responsabilidade de desenvolver um relacionamento com Ele. Ou seja, não há promessa sem uma conexão com relacionamento com Cristo. Como igreja, a gente vive uma temporada de cumprimento de promessas. E pela manhã a gente aprendeu que a nossa atitude facilita ou dificulta o cumprimento das promessas. Você pode dizer isso comigo? As minhas atitudes facilitam ou dificultam o cumprimento das promessas. Ou seja, se Deus tem uma promessa sobre mim, se Deus tem uma promessa sobre ti, se Deus tem uma promessa sobre esta região, sobre esta cidade e esse país, as nossas atitudes têm o poder de facilitar, mas têm o poder também de dificultar o cumprimento das promessas. Então é importante que a gente se lembre que na Bíblia existem mais de 8.000 promessas de Deus. Você sabia? Deus fez mais de 8.000 promessas para o povo dele. Estão todas na Bíblia. E nessas mais de 8.000 promessas, a gente não pode separar elas de uma ideia de relacionamento com Deus. Todas elas estão associadas a relacionamento, a conexão, a intimidade com Jesus. Eu não posso olhar uma promessa e achar que ela está solta, avulsa e desconectada de um relacionamento com Ele, porque elas andam juntas. É mais ou menos um exemplo, só para você entender como essas situações andam juntas, Deus é como aquele pai que ele recebe a ajuda do filho pequeno para lavar o carro. E todos que são pais sabem do que eu vou falar aqui. O pai, quando vai lavar o carro, o filho pequeno se aproxima e diz: pai, eu quero ajudar. E aí, o que o pai faz? O pai entrega um pano, o pai entrega uma água com sabão, mas o pai, na verdade, não está contando muito com a ajuda do filho. Sabe como é? O pai está contando, na verdade, com a companhia do filho. O pai valoriza muito mais o momento do que a contribuição que ele pode dar. Eu lembro que por volta de 2004, 2005, quando eu tive meu primeiro carro, o Pedro ali com 5 ou 6 anos, ele vinha todo empolgadinho, né? Quando eu descia com balde, esponja, e ele descia para lavar o carro, ele vinha todo empolgado atrás, quero ajudar. E eu contava com a ajuda dele, mas na verdade eu não contava com a contribuição que ele poderia me dar. Eu contava muito mais com a companhia dele perto de mim. Então preste atenção em algo.
Deus é mais ou menos como um pai que recebe a ajuda de um filho pequeno para lavar o carro. Então, Deus não precisa da nossa ajuda para fazer absolutamente nada. Nem para cumprir as suas promessas, Deus precisa da nossa ajuda. Mas sabe o que Deus curte? Desculpa a expressão se escandalizar alguns aqui, tá? Eu estou jogando um português bem claro para trazer você para mais perto da mensagem. Sabe o que Deus admira, o que Deus aprecia para ficar melhor? Deus, Ele admira e aprecia o relacionamento, a aproximação. Então, Ele não está de olho naquilo que nós podemos fazer para Ele, porque Ele poderia fazer sozinho, igreja, sim ou não? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Deus está muito mais interessado na nossa proximidade com Ele, no nosso relacionamento com Ele. Por isso Ele nos permite o privilégio de fazer a obra dEle, como a pastora citou aqui agora há pouco. Então, é um privilégio participar do que Deus está fazendo, porque Ele não precisa de mim, Ele não precisa de nós, mas Ele admira Ele aprecia, aliás, a nossa conexão para estar perto dEle. Então, esse texto de Marcos 3, versículo 13 e 14, ele revela para nós uma ordem nítida daquilo que Deus quer fazer, mas respeitando uma sequência lógica. E eu gostaria que você olhasse isso aqui nessa próxima imagem. Em primeiro lugar, os discípulos são convidados a vir a Jesus. Olha o que o texto diz no verso 13. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Jesus faria uma escolha decisiva. Ele precisava escolher a equipe de 12 apóstolos que seriam responsáveis por dar sequência na pregação do Evangelho. E quando ele vai chamar esses 12, ele vai primeiro orar. E o texto diz que, após orar, ele chama para si. Em outras palavras, ele convida esses homens para participar daquilo que ele está fazendo. Participar do privilégio daquilo que ele está estabelecendo. Então, o primeiro passo dessa sequência lógica é vir até Jesus. E como a gente vai até Jesus? A gente precisa responder o que Ele está fazendo, igreja. A gente precisa responder os convites que Ele faz para nós. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E qual é a promessa que Ele faz associado a esse convite? E eu vos aliviarei. Só que quem é que vai ser aliviado? Quem vai até Ele. Porque quem não responde esse convite indo até Ele, não tem condições de ser aliviado. Então perceba, o primeiro passo é um convite de Jesus, é um convite de nós irmos até Ele. E esse convite precisa ser respondido. Como? Com uma ação prática de ir até Ele. Em segundo lugar, o texto no versículo 14 nos diz que Ele nomeia os 12 para que estivessem com Ele. Obrigado, Fabiano. Estivessem com Ele. O que isso significa, irmãos? Estar com Jesus significa receber as suas promessas. É o segundo passo. Significa aceitar e reconhecer. Se conectar a um relacionamento íntimo com Ele. Então, não basta eu ir até Jesus. A proposta dele para mim é a seguinte: fica aqui comigo, se aproxime mais de mim, ouça mais o pulsar do meu coração, veja o mundo como eu enxergo, toque as pessoas como eu toco, sinta as dores das pessoas como eu sinto. Esse segundo convite você vai perceber que é mais íntimo. Jesus não chama, em primeiro lugar, ele chama para ir. Segundo convite é para estar com Jesus. E a gente vai ver que no capítulo 4 de Mateus, e verso 19, não precisa abrir a Bíblia, apenas lembre-se disso, Jesus chama os discípulos para ir após ele, porque ele faria dos discípulos pescadores de homens. Jesus faz uma promessa, ele disse: vocês vão pescar homens.
se aceitarem o convite de vir e aceitarem o convite de estar. O terceiro passo, e esse é o que nós mais conhecemos, é o convite para realizar a missão. Só depois que Jesus convida para vir, só depois que Jesus convida para permanecer nele, é aí que Jesus diz para eles: vamos juntos realizar a missão, que é a parte final do versículo 14. Qual é a missão? Pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Não sei se você está conseguindo acompanhar essa linha lógica, mas perceba, a missão só é feita depois de um convite da gente permanecer em Cristo. E a permanência em Cristo só acontece depois de um convite de eu ir até Ele. Eu vou, eu permaneço, depois eu executo a missão. Só que a gente conhece mais esse terceiro nível. A gente quer ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sim ou não? Mas como é que a gente vai a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura se a gente não está permanecendo em Jesus? E dando mais um passo para trás, como é que a gente vai permanecer em Jesus se a gente, ao ouvir o convite dele, a gente não respondeu positivamente? Então percebam aqui que há uma sequência lógica para desenvolver o relacionamento. Ou seja, relacionamento é passar tempo com Jesus. Relacionamento é saber o que Ele gosta, é saber o que Ele quer, é investir tempo orando, lendo a palavra e dedicando tempo de qualidade para ouvir a sua voz. Relacionamento é discernir junto com a igreja qual é o destino profético que Deus tem para cada um de nós. Eu faço parte de um corpo, e se eu faço parte de um corpo, eu não tenho todas as respostas sozinho. Eu preciso do corpo para ter as respostas, para discernir propósitos, para identificar destino profético. Então, quando a gente olha para promessas de Deus, eu gostaria que você pensasse isso. Existem promessas que não estão se cumprindo porque a gente não desenvolve o nosso relacionamento com Jesus. O relacionamento com Jesus está totalmente associado às suas promessas. Não são coisas separadas. São coisas juntas. E a gente precisa entender isso. Então, na história da redenção, Deus sempre fez alianças com o seu povo. E o que é uma aliança? Uma aliança é um relacionamento envolvendo promessas. Um homem que se aliança e se compromete com uma mulher, ou uma mulher com um homem, ele faz promessas de casamento. Ele assina termos, ele dá a palavra, dizendo: eu vou cumprir a minha aliança. E quando a gente olha para a história da redenção, Deus sempre fez aliança com o povo dele. Deus fez aliança com Adão, com Abraão, com Noé, com Davi. Deus fez uma nova aliança conosco por intermédio de Cristo, que é a nova aliança. Então, em todo o tempo, Deus está fazendo aliança. E quando se fala de promessas, eu tenho que entender, promessas, elas se cumprem numa atmosfera de relacionamento e numa atmosfera de aliança. Dá uma olhada comigo no texto de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo de número 2, e versículos 11 a seguir. 11, 12 e 13. Diz o texto: portanto, lembrai-vos de que vocês, ou vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo, estáveis ou estávamos, sem quem, irmãos? Separados da comunidade de Israel, e estranhos. Estranhos ao quê? Em outras palavras,
estranhos às alianças da promessa. Diga comigo, toda promessa tem um comprometimento, tem uma aliança. Não existe promessa sem comprometimento. Então, o Paulo está dizendo assim, nós, separados de Cristo, distantes de Cristo, estávamos estranhos à aliança de Deus. A gente era tratado como pessoas separadas, distantes, não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo. Agora, olha o que diz o versículo 13. Você pode ler? 1, 2, 3. Perceba duas observações aqui. Versículo 11 e 12 fala sobre em outro tempo. E o versículo 13 fala sobre agora. Em outro tempo estávamos separados de Cristo. Éramos estranhos às promessas. Éramos estranhos à aliança. Em outro tempo não fazíamos parte de comunidade alguma. Mas agora, por estarmos em Cristo, nós que estávamos longe, por causa do sangue do Cordeiro, chegamos perto. Por causa da aliança que Cristo fez, nós nos aproximamos. Nos aproximamos do quê, pastor? Nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos da santidade do Senhor por causa da obra perfeita que Cristo realizou na cruz. Então, promessa tem um momento para se cumprir. Promessa tem um tempo de espera para guardar, e entre a palavra que promete e o cumprimento dessa promessa, existe uma trajetória de aperfeiçoamento. Existe uma trajetória que nós precisamos crescer nesse relacionamento de aliança que temos com Cristo. Então, promessas estão muito associadas a relacionamento. Se isso talvez traga um pouco de frustração ao teu coração, eu não sei como você ouve o que eu vou dizer, mas eu preciso te falar, existem promessas em nossas vidas que não se cumprem, porque nós não desenvolvemos o nosso relacionamento com Jesus como deveria ser. Não desenvolvemos. Não estamos tão perto como disse Efésios 2,13. A gente ainda não estamos tão perto, mas também não estamos distantes, estamos na metade do caminho, sabe? Estamos meio lá e meio cá. Então como é que Deus vai cumprir promessas na vida de pessoas que não estão se importando e priorizando relacionamento? Então, promessas se cumprem através de um relacionamento com Jesus. Domingo passado a gente citou o exemplo de Davi. E vocês vão se lembrar que Davi foi escolhido por Deus para assumir o reinado de Israel depois que Saul foi ungido. Saul foi ungido e 15 anos depois que ele foi ungido, o Davi é ungido. E olha que interessante, aproximadamente 5 anos depois que o Davi foi ungido, o Saul é rejeitado. E depois que o Saul é rejeitado, passam-se mais 7 a 15 anos para o Davi assumir o reinado de Israel. Em outras palavras, igreja, entre a unção de Davi e ele assumir de fato o trono de Israel, passaram-se aproximadamente 30 anos no total. Saul continuava reinando durante esse período. Enquanto isso, quando a gente olha para Davi, o que estava acontecendo com Davi? O Davi, durante esse período, estava tocando harpa para expulsar o espírito maligno que vinha sobre Saul. O Davi, ele estava fugindo da perseguição de Saul. O Davi, ele estava se esquivando das lanças que Saul atirava contra ele. Você conhece a Bíblia. O Davi, ele poupou a vida de Saul em algumas ocasiões, durante esse período. E em tudo isso, Deus estava desenvolvendo o amadurecimento, o relacionamento, a dependência de Davi com o Senhor, aquele que fez a promessa. Então eu quero fazer 2 afirmações dentro
dessa conexão de promessas e relacionamento. E para fazer essas duas afirmações, eu quero ler um texto bíblico com você. Mateus 28, 19 ao 20, a palavra diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, fazendo o quê? Em nome do Pai, do Filho e do... Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí Jesus diz o que para a gente? Você percebe que é uma promessa? Estarei convosco? Estar conosco todos os dias é uma promessa de Jesus, sim ou não? Mas a questão é, esta promessa se desata, está liberada sobre a vida de quem? De quem? E aí você vai ter que pegar o versículo 19, o 18, o 17 e entender que são aquelas pessoas que se comprometem a desenvolver um relacionamento com Ele. Aquelas pessoas que se comprometem a crescer, a amadurecer o relacionamento com Cristo. Então, primeira afirmação que eu quero mostrar dentro dessa ideia é a garantia da sua presença em reuniões onde Ele é o centro. Veja, Jesus garante a sua presença onde Ele é o centro das reuniões. No próprio texto de Mateus, no capítulo 18 e versículo 20, diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu. Presta atenção, Jesus está no meio de uma reunião de 2 ou 3 pessoas que colocam Ele como o centro. Presta atenção nisso. Uma reunião de 2 ou 3 crentes que Jesus não é o centro, ele não garante a presença dele. Pastor, mas a gente se reuniu aqui em nome de Jesus. Mas você fala mais sobre a política, você fala mais sobre a economia, você fala mais sobre os seus investimentos, você fala mais sobre a crise econômica, você fala mais sobre o futebol, você fala mais... Como é que Jesus vai garantir a presença dele, num lugar onde a reunião, ele não é o centro dela? Então não confunda 2 ou 3 reunidos no nome dele com uma reunião de 2 ou 3 crentes que estão falando qualquer outra coisa que não seja Jesus. Vamos separar uma coisa da outra. Jesus garante a presença dele numa reunião de 2 ou 3 que estão centralizando ele, ou seja, Jesus é o tema central dessa conversa. Jesus é o começo, é o meio e é o fim da nossa conversa. Esse lugar ele está presente. Esse lugar ele está presente. Então, claro que a gente usa conversa de futebol, de política para quebrar gelo. Claro que a gente usa assuntos do dia a dia para quebrar gelo. Não estou falando disso. Mas quebrar gelo é uma coisa. Ocupar toda a reunião com esse assunto é outra. Então, a garantia da presença de Jesus está associada a uma disposição de relacionamento com Ele. Ele está no meio de reuniões onde Ele é o centro. Jesus é o centro. O centro dessa reunião não é a política. O centro dessa reunião não são nossas necessidades. O centro dessa reunião não são pessoas. O centro dessa reunião não é nenhum tipo de problema ou de desafio nosso. O centro dessa reunião é Jesus. Por isso Ele está aqui. O assunto é Ele. O assunto não somos nós, o assunto é Ele. Então Ele garante a presença dEle. Ele garante. Segunda afirmação que eu quero fazer sobre essa questão de promessas que se cumprem através do relacionamento com Jesus. Segunda afirmação. Exalar o bom perfume dele na vida de outros. Esta é uma necessidade, esta é uma promessa de Jesus que se cumpre
a partir de um relacionamento íntimo com Ele. Olha o que a palavra vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2 e verso 14. Acompanhe comigo. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar o que, gente? O cheiro do seu conhecimento de quem? De Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Sempre Deus nos faz triunfar por intermédio de Cristo, e o triunfo por intermédio de Cristo é manifestar o cheiro do conhecimento dele onde nós estivermos, manifestar o aroma de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 15: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Irmão, não me leva a mal e não se ofenda com o que eu vou dizer. Se não fosse por Cristo, a gente ia ser um bando de gente fedida, um bando de fedido. Sabe por que a gente cheira bom as narinas de Deus? Por causa da obra que Cristo fez por nós, gente. Sabe por que nós temos aroma agradável a Deus? Por causa do que Cristo fez por nós. Porque se não for isso, a gente é um bando de fedido. Pode colocar uma tonelada de perfume em cima de você, os pecados nossos cheiram mal diante de Deus. Só somos agradáveis a Ele por causa de Cristo em nossas vidas. Isso precisa ficar muito claro. Porque o Paulo está dizendo isso, para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. E esse bom cheiro, quando exala, ele produz salvação e produz perdição. Para alguns, esse cheiro produz salvação. A pessoa diz, nossa, é Cristo, é Jesus, é isso. Para outros dizem, não, eu não quero isso. Eu não quero Jesus. Então, o Paulo está dizendo que exalar o bom perfume de Jesus na vida de outros é uma das promessas que a gente vai ter cumpridas em nossa vida mediante o relacionamento. Isso aconteceu com Pedro e João, quando eles estavam diante do Sinédrio. Esse é um texto que eu amo. O Sinédrio está intrigado porque eles não sabiam de onde vinha tanta autoridade. Eles não sabiam como é que homens, pescadores, simples, camponeses, tinham tanta sabedoria para falar. O Sinédrio, que tinha estudado anos, os homens do Sinédrio, para poder falar do jeito que falavam, ensinar do jeito que ensinavam, eles ouvem Pedro e João falando, e eles dizem, da onde vem tanta sabedoria? E a resposta que surge é essa que a gente vai ler no versículo 13 de Atos capítulo 4. Acompanhe comigo, verso 13 de Atos 4. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, indoutos, ou seja, homens simples, homens sem instrução, eles vendo isso na vida de Pedro e João, eles se maravilham, eles ficam maravilhados, e aí eles têm um conhecimento, que o motivo deles serem tão extraordinários é porque Pedro e João tinham estado com Jesus. Irmão, o motivo principal da igreja ser o que é Jesus. Não há nenhum mérito, não há nenhuma expressão de recompensa, de meritocracia, de gratidão, pelo contrário, somos o que somos por causa da graça de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque é isso que surpreendeu o Sinédrio. Eles tiveram um testemunho de que os apóstolos tinham um conhecimento, conviviam com Jesus, e essa convivência fez uma diferença enorme na vida deles. Promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas, à medida que nós investimos cada vez mais no nosso relacionamento com Jesus. Precisamos crescer
amadurecer, precisamos investir mais tempo, precisamos ouvir mais a palavra, precisamos nos expor mais à palavra, para que esse tipo de depoimento que o Sinédrio teve sobre João e Pedro seja o tipo de depoimento que a sociedade tem ao seu e ao meu respeito. A sociedade olhar para nós e dizer: cara, isso aí não vem da sua formação, isso aí não vem da sua técnica, isso aí só acontece com você porque você esteve com Jesus. É isso que o mundo tem que testemunhar ao nosso respeito. Vocês são pessoas que não estão numa religião, vocês não são umas pessoas que migraram de religião, vocês são pessoas que estão com Jesus. Isso é poderoso. É esse tipo de testemunho que o Sinédrio deu sobre Pedro e João que eu creio é o testemunho que a sociedade tem que dar ao nosso respeito. Estivemos com Jesus. Eu caminho para o final. E eu digo para vocês que promessas se cumprem dentro do contexto de relacionamento. E devemos discernir que para se relacionar com Deus, devemos discernir isso. O primeiro passo sempre é dele, nos atraindo à sua presença, nos chamando para perto dele. Nós cantamos aqui que nós somos amados, e nada que eu faça mais ou faça menos vai mudar o tanto que Deus me ama. Isso é uma verdade espiritual, isso é uma verdade bíblica. Deus não muda o amor dele por nós, é um amor imutável. E nesse relacionamento, Deus se aproximou de nós. Olha o que a Bíblia diz no Salmos 34, e verso 18. Vocês podem ler? 1, 2, 3. O versículo 18 começa dizendo que Deus está longe ou perto? Perto. Deus está perto. Perto de que tipo de gente? Gente com coração quebrantado. Perto de que tipo de gente, pastor? Gente contrita de espírito. Agora pensa o oposto. Eu amo fazer isso com os versículos. Pensa na ideia oposta. Se Deus está perto de quem tem coração quebrantado e espírito contrito, Deus está onde? De pessoas que são soberbas, altivas, orgulhosas. Deus está onde? Longe, né? Deus está longe. Salmo 145 e verso 18. Vocês podem ler? 1, 2, 3. O Senhor está perto de quem faz o quê? Invoca Ele em verdade. Vamos pensar no oposto? Se Deus está perto de quem o invoca em verdade, e quem invoca a Deus de fingimento? E de quem invoca a Deus de boca para fora? Deus está o quê, gente? A iniciativa do relacionamento que Deus quer ter conosco não é nossa, os méritos são dele. Ele já iniciou. Ele já deu o pontapé inicial, Ele está esperando uma resposta. Ele quer que a gente diga sim para esse convite. Ele quer que a gente permaneça nele. E a partir disso a gente cumpra a missão que Ele nos confiou. Há um princípio espiritual aqui, igreja. Há uma orientação do céu sobre nós. Há um alerta profético de Deus sobre a igreja. E que alerta é esse, pastor? A igreja tem que amadurecer. A igreja tem que aprofundar o seu relacionamento com Ele. Nos últimos 2 meses, eu tenho buscado a face do Senhor.
E uma das coisas que Deus mais incomoda o meu coração para orar é sobre a maturidade da igreja. Nós, povo de Deus, precisamos amadurecer. Temos que deixar de ser meninos inconstantes, levados por vento de qualquer tipo de doutrina. Temos que crescer na verdade e em amor, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Então o que eu quero te dizer nessa noite, Deus tem promessas sobre a tua vida, mas por favor, se relacione com Ele. Deus não quer que a gente seja aquele povo utilitarista, que está de olho só no que Ele pode oferecer. Deus é como aquele pai que está esperando o filho pequeno chegar perto e dizer: eu quero ajudar a lavar o carro. E o pai curtir a presença do filho. O pai quer curtir a nossa presença, irmão. Desculpa, eu falo com todo o meu coração, não é irreverência. Se isso soa mal aos teus ouvidos, me perdoe. Mas eu falo com tanta genuidade, é tão genuíno isso. Deus quer curtir a nossa presença como filhos, e nós como filhos precisamos aprender a curtir a presença do Pai. Isso cria um ambiente favorável para o cumprimento de promessas. Isso cria uma atmosfera de poder e autoridade. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um bom Pai. Te agradecemos porque estar diante da tua mesa, diante da sua presença, é um privilégio. Esta é uma reunião, Senhor, onde nós estamos aqui em mais de 2 ou 3 pessoas, e estamos reunidos não no nome de um político, não estamos reunidos no nome de pessoas comuns, não estamos reunidos em torno de interesses de uma instituição, nós estamos reunidos diante do nome que está sobre todos os nomes. O Senhor é o tema central dessa reunião. O Senhor é o tema central desta igreja. O Senhor é o tema central das nossas famílias. O Senhor é o tema central que vai redimir, transformar esta região, Senhor. Por isso, Jesus, que a tua presença encha as nossas vidas, que aquelas promessas, Senhor, que há tanto tempo o Senhor nos fez e que ainda não se cumpriram, essas promessas comecem a ganhar uma percepção, uma perspectiva de cumprimento sobre nós, porque nós, Pai, saímos da expectativa apenas das promessas e nos conectamos ao relacionamento. Pai, em nome de Jesus, se existem traços de religiosidade em nós, se existem traços de religiosidade sobre nossas vidas, nós recusamos agora, rejeitamos agora, Senhor, e pedimos, Senhor, leva-nos além nesse relacionamento, se revela a cada um de nós, se mostre a cada um de nós, torne a tua presença conhecida e desfrutada em nossas reuniões. Igreja, se coloca de pé, por favor. Eu gostaria que você pedisse mais da presença de Deus sobre cada reunião que você participa, tendo o nome de Jesus como centro. Peça a presença de Deus sobre as reuniões da sua casa de paz. Peça a presença de Deus nos seus encontros discipulares. Peça a presença de Deus sobre a sua reunião familiar, onde Jesus é o centro. Peça da presença dEle sobre os nossos cultos, sobre cada momento que nós estamos. Pai, em nome de Jesus, ouve o clamor da tua igreja, ouve o clamor dos sedentos, ouve o clamor dos famintos, ouve o clamor desses, Pai, que não sabem viver sem a tua presença. O Senhor está perto daqueles que te invocam em verdade. Nós acabamos de ler isso na tua palavra e cremos que o Senhor está aqui, o Senhor está perto, porque nós invocamos o Senhor de todo o nosso coração, invocamos o Senhor de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, revela a tua presença. Pai, que cada reunião de casa de paz, que cada reunião discipular nesse mês de setembro,
seja surpreendida com a sua presença, Senhor. Coloca no nosso coração temor, para que o tema central das nossas reuniões não seja futebol, não seja esporte, não seja política, não seja os nossos dilemas, a crise financeira, mas coloca temor em nosso coração, para que o tema central das nossas reuniões seja Jesus, seja o Senhor, porque onde o Senhor é centralizado, a sua presença se revela. Passeia, Senhor, no meio dos louvores do teu povo, se revela de forma extraordinária, quebra o jugo de opressão do inferno, quebra o jugo de opressão da religiosidade, que os jugos caiam dos pescoços nessa manhã, nessa noite, que os jugos caiam agora dos pescoços, que todo peso, toda opressão, todo tipo, Pai, de força contrária, seja agora desfeita, anulada, cancelada, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Clamamos, Senhor, venha o teu reino sobre nós, mais intensamente, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre o teu corpo. Pai, nós profetizamos o mês de setembro, onde seremos revestidos do poder do alto. O mês de setembro, onde seremos ainda mais cheios da tua presença. O mês de setembro, onde vamos transbordar da alegria do Espírito. O mês de setembro, Pai, onde todos serão cheios da sua presença, Pai. Faz isso em nossos meios, Senhor. Faz isto na história da sua igreja. Cumpre a sua boa palavra de avivar o teu povo, Senhor. Querido, se você pode, num gesto de fé, erguer as suas mãos e apenas agradecer por aquilo que Ele vai fazer no mês de setembro. Agradeça aí por antecipação. Aí. Agradeça antecipado. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelos céus abertos nesse mês de setembro. Obrigado pelos céus abertos sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja, sobre esta região, sobre esta cidade, sobre este país. Nós te agradecemos, Senhor, pelos céus abertos, pelas promessas que vão se cumprir nesse mês, pelas promessas que estão chegando nesse mês, porque há uma decisão de se relacionar contigo, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo.